Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela presença do Teu Espírito Santo para que possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? E eu queria ler um texto da Bíblia Sagrada com você, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus Cristo, antes de ele ser crucificado, ele declarou: olha, eu irei ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei outro Consolador. Esse outro Consolador, a palavra utilizada é Paracletos, é aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Essa palavra Paracletos, ela tem um termo jurídico. Ela carrega um peso jurídico e espiritual, podendo ser traduzido como defensor, conselheiro, auxiliador ou consolador. O Espírito Santo ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. Isso é muito importante. Nós precisamos compreender uma coisa necessária. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um vento que sopra. Ele é uma pessoa, ok? Na psicologia, uma pessoa é formada por intelecto, vontade e emoções, ok? E eu quero compartilhar com vocês algum texto da Bíblia Sagrada para definir isso de forma clara. O primeiro texto que eu quero ler com você é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Observe que nesse texto a gente consegue entender que o Espírito Santo tem um intelecto, ele tem uma mente pensante, ok? O segundo texto que eu quero ler com vocês está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Observe que o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Isso indica que ele tem emoções, ok? O terceiro texto que eu quero ler com vocês está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 11. Um pouco antes ele fala sobre os dons espirituais, mas no versículo 11 ele diz assim: Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Por isso ele pode ser considerado uma pessoa. Ele é uma pessoa, ok? O apóstolo Paulo, na sua palavra, na carta que ele vai escrever em 2 Coríntios 3, versículo 8, se não estou enganado, ele declara que esse ministério, esse tempo que nós estamos vivendo, é chamado de ministério do Espírito Santo, ok? E ele fala sobre essa transformação que eu e você podemos ter em nossa vida através desse ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Mas hoje eu quero definir com você que o Espírito Santo é aquele que foi chamado, convocado para estar ao teu lado, para lhe ajudar em todos os momentos da sua vida. Não é só nos momentos ministeriais, é na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na sua vida emocional, sabe? Nas suas amizades, em todas as coisas o Espírito Santo está envolvido.
Então, que você possa ter esse discernimento espiritual, que o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias da nossa vida, como Jesus declarou em sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua graça e verdade, para que a liderança do teu Espírito nos ajude todos os dias da nossa vida e que possamos ser fortalecidos, Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.